Você já imaginou você nascer feito para criar crise e caos no planeta? Para que com essa crise e caos que você cria, adaptar alguma coisa e melhorar algo? É difícil de acreditar, né? Mas pergunte-se, por que quando Donald Trump aparece ou fala alguma coisa, o mundo parece estremecer? Pois é, esse é o desenho do nosso querido presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele tem um desenho que é bem particular, particular, né? Porque já se perguntou por que que algumas alianças, né, inclusive alianças históricas, ruem, mercados se desestabilizam e sociedades inteiras se dividem quando ele abre a boca e fala alguma coisa? Não é mera casualidade, tá? No desenho humano de Donald Trump encontraremos a explicação e eu vou trazer isso aqui para você hoje. Ele carrega a porta 36 no sol do design dele, inconscientemente. Então o cara nem sabe o que está fazendo, que é a porta da crise, ativada no sol do design inconscientemente, na linha 3, a linha da adaptação pela experiência. Bom, Trump nasceu para provocar instabilidade. Essa é a meta de vida dele e não é consciente, ele não sabe disso, vai fazendo o tempo todo acontecendo, né? Então, ele está aqui para ajudar a desafiar sistemas, abrir espaços para transformação, ainda que isso possa parecer esquisito de dizer, né? Mas tá correto. A sua cruz de encarnação é a cruz do Éden, então descreve o destino dele, que é desconstruir aquilo que é velho para poder fertilizar algo novo, né? As pessoas que nasceram sobre a cruz, sob a cruz do Éden, elas são pessoas que elas estão expulsando alguém o tempo todo de algum paraíso ou estão sendo expulsas de algum paraíso. Hoje vamos mergulhar aí nesse padrão profundo, talvez nesse processo você descubra também a força invisível que impulsiona a sua vida. Meu nome é Roberto de Farias, bem-vindo ao fantástico mundo dos arquétipos, seja bem-vindo a bordo da Arquétipos Airlines. Aqui o nosso canal tem o intuito de trazer para você claridade emocional, claridade arquetípica, ajudando você a ter uma vida mais alinhada, ajudando você a se conectar com os teus arquétipos, de forma que você viva uma vida que foi feita para você viver, e não a vida do fluxograma que a gente está acostumado na homogeneização, acompanhando a tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, porque todo mundo está fazendo e a gente acha que é padrão fazer, então a gente acaba fazendo também. Eu sou formado pela International Human Design School como professor, guia, e analista do desenho humano, do Human Design, e eu tô trazendo aqui hoje para você essa análise para mostrar por que a gente está vivendo esse caos, né, que está afetando o mundo inteiro, de acordo com cada palavra, com cada ação tomada aí pelo presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, é claro, e eu decidi olhar o desenho dele, e quando eu bati o olho no desenho dele, eu falei, meu Deus, tá tudo explicado. Porque a impressão que a gente tem é que é tudo muito estratégico, é estrategista, porque o cara é inteligente, será que ele é mesmo inteligente? Daí a gente começa a analisar as coisas, e quando você bate o olho no mapa, você vê, não, o coitado nem sabe o que ele está fazendo. Ele é, assim como nós, vítimas do nosso desenho. Nós somos vítimas, e a gente não tem muito para onde ir. E aí eu vou começar já aqui compartilhando a minha tela número 2 com vocês. Vai ser assim. Isso, vai ser assim. Para que vocês possam ver aí junto comigo. Deixa eu ver quando vai aparecer ali. Apareceu. Bom, esse que você está vendo aí na tela é o desenho do Donald Trump. Deixa eu abaixar aqui para eu ver. Pronto, tá aí. É o desenho do Donald Trump, é o mapa dele. Então, esse é o mapa arquetípico dele. E o capítulo número um aqui que a gente tem que tocar no assunto é o tipo e o perfil dele, que é a natureza que impulsiona a mudança, né? Então, Donald Trump é um gerador manifestante, assim como eu, é um tipo energético que carrega a urgência interna. Geradores manifestantes querem tudo e querem agora. Então é muito, para quem é gerador manifestante sabe do que eu estou falando, né? Nós temos inclusive aquele problema de pular etapas para fazer com que alguma coisa aconteça, para que alguma coisa se manifeste, e esse pular etapas geralmente volta e morde a bunda da gente depois, porque a gente descobre que a gente pulou uma etapa que era importante e tem que voltar atrás e fazer refazer o processo, né? O que geralmente acontece.
É uma coisa que a gente já consegue ver também no próprio governo aí do Donald Trump, que ele faz isso o tempo todo, né? Ora ele admite ora ele fala uma coisa, que amanhã começa isso, amanhã começa aquilo, e quando chega amanhã ele fala: "Não, a gente pensou melhor, talvez a gente vai deixar para daqui uns dias", porque ele percebeu aí no meio do caminho, né, depois que você já tomou a decisão, você percebe que você pulou alguma etapa importante. É, bom, o caminho correto seria esperar para responder, né? Então, no caso dele, ele é um gerador manifestante emocional. Deixa eu pegar meu lápis aqui. Ele é um gerador manifestante emocional, então ele tem o plexo solar ali definido. Quem tem o plexo solar definido automaticamente já é um gerador manifestante emocional. Bom, nesse caso, né, gerador manifestante. Lembra que quem é gerador é a pessoa que tem o sacral definido, né? E se esse sacral estiver de alguma maneira conectado à garganta, né, se chegar lá à garganta, né, ele é um gerador manifestante. No caso dele, chega através do plexo solar. Então nós temos ali um gerador manifestante emocional, com autoridade interna emocional. Quando ele ignora esse fluxo, ele mergulha em frustração e raiva, porque nós, geradores manifestantes, nós temos um pouquinho de gerador e um pouquinho de manifestador. Então tem a frustração do gerador e a raiva do manifestador, né? Pense nas ações impulsivas, decretos assinados às pressas, tweets inflamados, ele twitta, né, inflamavelmente durante a madrugada, confrontos públicos constantes, tudo isso é o desenho de Donald Trump se manifestando, né? O perfil dele, 1,3, aonde que a gente vê o perfil aqui, ó? O perfil dele é 1 do lado direito, personalidade, e 3 do lado esquerdo, design. Então, fazendo isso, perfil 1, 3. E esse perfil é o perfil, o investigador cava, o mártir aprende caindo e se reerguendo. A gente já vai se aprofundar um pouquinho mais sobre isso, tá? Na campanha lá de 2016, repleta de tentativas, erros e improvisos, é a expressão viva desse perfil que a gente está falando aqui. E a cruz da encarnação, ele tem como cruz da encarnação, deixa eu voltar aqui, aqui está o perfil, que é o perfil 1 e 3, e a cruz de encarnação dele traz essas quatro portas aí, que é a cruz do Éden, que exige uma jornada de tentativa, ruptura, reconstrução, expulsar alguém do paraíso o tempo todo, para que essas pessoas busquem por um novo paraíso, por um novo paradigma paradisíaco, né? E aí a gente entra então no capítulo 2, que é a definição. A definição dele, ele é definição única. O que que significa isso? É uma pessoa que tem numa única ligação todos os centros conectados entre si. Então, quando a gente olha aqui o desenho dele, sai de lá do ágina, ó, no 17, desce ali até o 62, vai até o 35 da garganta, desce até o 36 do plexo solar, encontra o 6 que vai até o 59. Mas mais do que isso, ele tem aqui na garganta o 45 que também se conecta com o 21. Então ele tem, num único fio, se conectam todos esses canais, fazendo dele uma definição única. E isso é uma solução e é um problema, é uma maldição e uma bênção ao mesmo tempo. É a máquina que nunca para, mas se não souber o momento de parar, acaba metendo os pés pelas mãos, né? Então, ele tem um fluxo interno fechado, contínuo, autoalimentado, né? E aí que está o grande problema. Porque quem é singular, quem é definição simples, única, assim, singular, a pessoa acredita que ela não precisa de ninguém. E lê do engano, né? Nós todos precisamos de todo mundo. E lembra que a cabeça tem um papel gigantesco no não ser. Então é a cabeça que vai fazer esse jogo aí, esse cenário, fazer com que você acredite que você realmente não precisa de ninguém. Então aí, um fluxo interno fechado, contínuo, autoalimentado, ele não depende dos outros para agir, ou pelo menos ele acha isso, né? E mesmo diante de críticas, quedas ou derrotas, ele continua. Isso faz parte aí de um gerador manifestante, principalmente singular, que tem um único fio conectando tudo ali. E isso tudo porque reconstruir o novo Éden, né, que é a cruz de encarnação dele, exige resistência. E isso ele tem. Resistência emocional, inclusive. O que nos traz para o capítulo 3, que é o fluxo dos canais. Como as crises se materializam através da gestão desse homem, desse ser. Bom, primeiro, o mais importante aqui é o canal eu não posso falar a palavra, mas olha, eu vou escrever aqui, ó. É o canal sexual, que é aqui, ó.
tem a ver com o sacral, e tudo que é o sacral tem a ver com o mundano, tá? Se é que você me entende. Então, tem a ver com o tchucu-tchucu. Então, esse canal é o mais importante ali dele. Por que que é o mais importante? Porque ele é um gerador. Então, como ele é um gerador, é dali que vem essa energia. Então, a energia dele toda vem do sacral. Esse canal é a intimidade que rompe barreiras, né? Então, o canal 596, vou até sublinhar aqui para você ver, grifar ele para você ver do que eu tô falando. É a energia da fertilização nos escândalos sexuais, nas alianças emocionais com multidões. Trump sempre fertiliza novos movimentos. Então, fertilizar é plantar sementes para o novo Éden. Então, aqui a gente vê aí, né? A gente tem visto, tem acompanhado nos últimos anos, inclusive na última gestão dele, ele teve os escândalos que se explodiram lá com pessoas que ele falou várias coisas que tem a ver com esse canal mundano, tá? Então, é, e olha, gente, veja bem, o canal 596 dele é vermelho. Vermelho é inconsciente, então o cara não tem a menor noção do que tá acontecendo. Então vai acontecendo e a pessoa tá lá no automático, vai vivendo. Depois nós temos o canal 3635, que conecta o plexo solar com a. Deixa eu ver se eu tô na frente. Não, não tô na frente, não. 3635, que conecta o plexo solar com a garganta. A crise que gera movimento. Tomem água. O canal 3536, ele transforma tensão emocional em ação. Lembra que a porta 36 aqui, ó, é a porta da crise. E lembra, olha aqui, canalzinho em vermelho. Cara não tem a menor noção que ele traz crise para a vida. Então aí tem saídas abruptas de tratados, guerras comerciais, guerras econômicas, confrontos diplomáticos, cada ação um impulso para movimento e transformação. Depois nós temos um canal muito importante, que vocês vão ter uma referência aí, que a gente fez a análise da Anitta alguns vídeos atrás, o canal do dinheiro, 2145, que é conectando a garganta ali com o ego, é o líder tribal que protege aquilo que é seu, né? Então, protege a tribo, né? Veja bem, um dos slogans dele, America First, América em primeiro lugar. Let's make America great again. Então, vamos fazer a América maravilhosa novamente. Então, não é apenas política, vem desse canal, tem a ver com o que ele quer, porque é ego, egóico. É a energia de defender o território para poder reconstruir esse território. Depois nós temos o canal 6217, que está ali, ó, no ágina e garganta. Conecta o ágina com a garganta. É o arquiteto das narrativas. Ali, o 6217 organiza o caos em discursos claros intelectualmente, né? Então, let's make America great again. É a frase que ele fala o tempo todo. Vamos fazer a América boa novamente, maravilhosa novamente. Então, é uma frase que é um símbolo de ruptura e reconstrução, mas intelectualmente. E veja, sai de lá do ágina inconsciente. Então, a ideia conceitualizada é inconsciente. A manifestação na garganta é consciente. Então, ele fala achando que aquilo foi pensado conscientemente, mas não foi. É uma pressão que ele recebeu para que ele pudesse manifestar aquilo ali de forma verbal, tá? E aí a gente entra, bom, a gente falou de todos os canais, falamos de todos os canais, então eu vou fazer um resuminho aqui dos canais, tá? Então começa aqui gerador manifestante, sai do sacral, através do canal 596 inconsciente, então tem a ver com a vida mundana, tudo aquilo que é para fertilizar não somente a parte do tchuk-tchuku, mas a parte do fertilização de qualquer coisa, de uma ideia, de projeto, de qualquer coisa que você possa imaginar. Então esse canal é um canal que está fortemente ligado à fertilização de ideias, de projeto, de alianças, né? Ou não, né? Mas inconsciente, então ele não percebe o que ele está fazendo. Então, escândalos e coisas do tipo vai sair desse canal aí. E depois, o 36 que sai ali do plexo solar, criando uma crise para poder manifestar alguma coisa na garganta. Então, de forma inconsciente também, o cara não tem acesso a isso. Quando ele viu, já manifestou. Aí ele tem lá as ideias que estão conceitualizadas no Áginas, manifestadas na garganta pela porta 62, e isso tudo vai ser manifestado através de um desejo do ego ali, e ele tem essa coisa de dominar, dos valores, de
de gerenciar valores, recursos, para poder manter a tribo viva, ok? Bom, isso nos traz ao capítulo 4, que é a influência de cada centro. Como os centros geram essa tempestade que nós estamos vivenciando e experienciando nesse momento, né? Então, cada centro desse presidente, dessa pessoa aqui, é uma engrenagem da tempestade que você está aí olhando na tua vida, né? Então, o plexo solar definido, que é o mais importante, né? Porque existe uma hierarquia, quando o plexo solar está definido, ele é o número um, né? Então, tanto que por isso que a autoridade de uma pessoa sempre é emocional se está ativado, tá? E esse plexo solar traz uma montanha russa emocional. Então a gente vê aí o tempo todo emoções intensas, decisões impulsivas, a faísca emocional que impulsiona mudanças globais. Você percebe, né? A gente consegue perceber isso. E tudo que eu tô falando aqui é verificável. Você pode ir lá no Google e pesquisar e ver que o que eu tô falando, você consegue ver que é um fato. A gente tá vendo isso aqui acontecer no dia a dia. Depois ele tem o baço indefinido, palco de medos ocultos, sensível, amplificado por medos específicos. Então, a gente vai olhar cada um dos medos, tá? Aqui, por exemplo, no baço lá, o primeiro medo ali, ó, 18. Medo de não ser bom o suficiente. A obsessão de Trump por ser o melhor. A gente percebe isso o tempo todo na fala dele, que ele acredita, de acordo com aquilo que ele acredita, com as crenças dele, com a bagagem emocional e a bagagem de vida dele, que eles são os melhores e eles não precisam de absolutamente ninguém. Os americanos é que são os bons e nós dependemos da América, né? Então a gente vê isso. E isso aí tem a ver com essa porta aqui, a porta 18, que é a porta que tem uma obsessão de ser o melhor, porque tem medo de não ser bom o suficiente. Então vai defender uma vitória mesmo que não esteja ganhando. Então essa pessoa é uma pessoa que numa discussão, por exemplo, quando ela já viu que ela perdeu, ela simplesmente vira as costas e sai andando, porque para ela não perdeu. Então, a questão aqui é manter a imagem impecável. Depois nós temos a porta 32, né, de baixo para cima, tá? Inconsciente também. A ânsia por permanecer relevante no mercado, na mídia, sempre em busca de reafirmação. A porta 32, esquecer é morrer, medo do fracasso. E por último, nós temos a porta 57, que é o medo do futuro. Hipervigilância, desconfiança, tá o tempo todo desconfiado de todo mundo, não acredita em ninguém, não confia em ninguém, o impulso de atacar antes de ser atacado, e a gente vê isso acontecendo o tempo todo, né? Inclusive quando ele recebe presidentes de outros países que, sem a menor educação, eu diria, ele ataca os presidentes assim, sem o menor medo de represálias, né? Então, a sombra do desconhecido faz com que essa porta faz com que a sombra do desconhecido seja muito perigosa na minha cabeça, é claro, porque a mente mente o tempo todo, né? E nós temos também a porta 26 no ego, que é uma porta que traz o medo de perder o controle da narrativa. Olha que interessante, gente. Essa porta é uma das portas do vendedor, do marqueteiro, aquela pessoa que consegue vender até a mãe, só não entrega, né? Vende tudo, vende até a mãe, só não entrega. Então, criar fatos alternativos, né? Para moldar uma realidade, por exemplo, né? Para garantir que a sua verdade sobreviva, sobressaia daquilo que estão falando. Então, eu vou ter uma maneira articulada de falar alguma coisa para poder mostrar que aquilo que eu tô falando é a realidade e não a realidade. É tipo, tá acontecendo uma coisa muito importante aqui, aí eu mando botar fogo lá atrás pra fumaça chamar mais atenção, assim as pessoas não vão perceber aquilo que eu tô fazendo aqui. É mais ou menos o que ele faz com essa porta do 26, porque tem medo de perder o controle da narrativa, daquilo que eu tô falando mesmo. Então eu vou criar uma nova narrativa para englobar aí, para garantir que a minha verdade se sobressaia. Tá? Então esses medos, eles alimentam a missão de Trump de destruir, adaptar e reconstruir. E, gente, não tô falando mal, não, tá? É o desenho do cara. Não tem como a gente simplesmente falar, vamos criar uma história em cima desse personagem. Não, gente, tá lá, vocês conseguem verificar. Inclusive, veja bem, a gente vai chegar lá já, eu acho que a gente vai falar sobre isso já já, mas olha aqui, ó. Essa porta aqui, ó, é 70% de quem o cara é inconscientemente. Então ele não tem a menor noção de que ele é assim.
Na cabeça dele, ele não tá criando crise. Na cabeça dele, tudo tá correto, tá? E aí a gente vai pro próximo centro, que é o centro G, completamente aberto, ele não tem nenhuma porta ativada ali. Flexibilidade de identidade. Então, quando a pessoa tem, perdão, tem o centro G aberto, a pessoa tem uma adaptabilidade, uma mudança de discurso, uma reinvenção o tempo todo. Porque como ela não ela tem essa falsa sensação, essa sensação não é falsa, mas ela tem a sensação de que ela não sabe quem ela é, de que ela não tem a direção correta, de que ela não está fazendo a coisa correta, então é uma pessoa que dá um passo para frente, dois para trás, porque quando ela dá o passo para frente, ela viu que ela está errada. E aí, quando ela percebe que ela está errada, ela volta para trás, que é exatamente uma coisa que a gente tem visto aí no cenário político do Trump o tempo todo, né? Uma habilidade necessária para navegar pelo caos, talvez. Tem o coração definido. Então, próximo centro, coração definido, ego definido, vontade inabalável, força de vontade, determinação feroz, resistência obstinada, um motor vital para a reconstrução do Éden. Lembra que a cruz dele é a cruz do Éden? Então, ele tem ali como missão destruir algo velho para construir algo novo. E não necessariamente ele que vai construir, tá? Ele só tá aqui para criar o caos. Quem vai se virar são vocês, somos nós, tá? O ágina definido. Então, o ágina lá em cima, ó, em verde definido, conectado à garganta, comunicação instintiva. Então, aqui lembra que o ágina, ele é conceito. Ele conceitualiza. Opa, conceito. Ele conceitualiza. Então, e é instinto. Instinto, o instinto que eu quero dizer não é um instinto daquela coisa que vem e sopra no ouvido. É um instinto de insight, é uma coisa mais mental. É uma coisa que vem da cabeça. Então, é uma voz crua, sem filtros, capaz de romper padrões confortáveis, tirando o conforto do povo, né? E aí, gente, a gente chega no capítulo 5, que é a manifestação viva do Éden, né? Então, veja bem, no cenário político que a gente tem visto aí, o Brexit, a guerra comercial Estados Unidos e China, rompimento de tratados, né, destratamento de presidentes na própria Casa Branca. Então, cada evento carrega uma assinatura energética que a gente vê que abriu a boca, crise. Abriu a boca, cria uma crise para fazer uma adaptação, uma reconstrução. E como que funciona isso na prática? Vou mostrar aqui para você. Olha, quando você olha para o desenho aí do Trump, você vai olhar. Deixa eu achar aqui onde que eu coloquei as palavras-chave. Só um minutinho. Aqui. Olha, aqui no 36, a gente já tá acabando, tá? Porque aqui eu não tô fazendo uma análise profunda, é só para você entender da onde que vem esse cenário que a gente tá vivendo agora. Aqui, quando você olha aqui o 36.3, de um lado, ó, vamos lá, vamos começar, vamos por parte, para não confundir a cabeça de ninguém. Do lado direito, personalidade, nós temos ali porta 12.1, 11.1. Esquece o 12, esquece o 11, agora nós estamos falando do 1. O que que é a linha 1? Quando a pessoa tem a linha 1 no Sol, significa que ela nunca vai estar segura de si. Ela sempre vai achar que ela precisa aprender alguma coisa, entender alguma coisa, estudar, pesquisar. É por isso que ela chama a linha investigadora, porque ela vai fazer com que a pessoa investigue o tempo todo. E como ela está na personalidade, que é o lado em preto da mente, a mente se identifica com isso. Então a mente faz com que a pessoa esteja o tempo todo indo buscar pesquisas, entender, querer entender, mas também traz aquela insegurança. Então imagina que uma pessoa que veio para criar crise insegura vai ser uma pessoa que vai criar instabilidade o tempo todo por conta dessa linha, tá? Do outro lado, temos 36.3, 6.3. Esquece o 36, esquece o 6. Agora nós estamos falando do 3. Esse 3 é a linha adaptativa. É a linha da pessoa que veio para o tempo todo fazer, errar e adaptar. Porque quando você erra alguma coisa, você descobre: opa, eu fiz isso aqui, tá errado, não é assim que faz. Eu vou adaptar e melhorar para poder fazer corretamente. E vai fazendo, 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 errando, 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 até fazer o certo e adaptar. Quando eu faço certo, os outros enxergam e aí eu adapto. Não necessariamente eu vou fazer o correto. Eu tô aqui para nesse caso, né? Eu tô aqui para criar algo adaptativo e de acordo com o restante do desenho, lembra disso, isso é muito importante. Para cada desenho que você olhar, isso é importante. De acordo com o restante do desenho da pessoa, aí a gente vai conseguir amarrar
essa linha no restante da leitura. Nesse caso aqui, porque ele nasceu com a porta 36 no Sol, 70% de quem ele é, e a porta 36 é a porta da crise, isso significa que inconscientemente ele sempre vai trazer crise automaticamente, sem saber. Tudo que eu falo, eu crio uma crise para adaptar alguma coisa. Eu adapto algo quando eu crio essa crise. Então você percebeu, agora é um cenário que está acontecendo que a gente consegue ir lá e verificar em qualquer pesquisa básica que você fizer aí na internet, tá? A guerra econômica que ele está fazendo agora com os países, né? Olha, eu vou taxar isso, eu vou taxar aquilo, eu vou taxar tantos por cento desse material que vem da China, que vem do Canadá, que vem do Brasil, pouco importa de onde vem, vai ter uma taxa desde o momento que entra lá. Quando ele faz isso, ele cria um problemão, vários problemas, na verdade. Ele cria um problemão para nós que vendemos matéria-prima para eles. Né? Para nós, que eu quero dizer, para qualquer país fora dos Estados Unidos, tá? Porque todos os países vendem alguma coisa para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles compram muito material de fora porque eles não têm lá. E como eles têm grana, então eles podem pagar, então é mais fácil pagar do que produzir. Então é mais ou menos assim que funciona. E aí, como eles compram esse material de fora, e agora vai ser taxado, ficou ruim para os dois lados. Então ficou ruim para eles lá, para quem compra, porque fica mais caro para eles comprarem, e ficou ruim para a gente, porque vai ficar mais caro para a gente vender. Então, quando fica mais caro, o pessoal compra menos. Às vezes não compra mais, dependendo da taxa. Né? Então, o que que isso faz? Cria uma crise interna lá, uma crise econômica, inclusive, que já estão, né? Os americanos estão loucos porque não conseguem, já tem gente que não está conseguindo, mas se já era difícil antes comer, pagar aluguel e pagar as contas, agora está muito mais complicado. Né? Então criou uma crise interna lá dentro, mas criou uma crise aqui também. E agora, gente, o que que a gente vai fazer com essa matéria-prima que a gente vendia para eles? Nós estamos sendo obrigados, veja bem, olha a palavra que eu vou usar, a se adaptar para poder vender o nosso material para alguém, nossa matéria-prima. Então, esse se adaptar que a gente está tendo, tá fazendo, é obra da linha 3 ali, ó, dessa linha aqui. A linha 3 da crise que ele gerou, faz com que a gente tenha que ter alguma coisa aí para poder, vamos rebolar para poder fazer a coisa se adaptar e funcionar. Então, gente, isso é importante porque isso vem reforçar a cruz de encarnação dele, que é do Éden. Que é o quê? Bom, a pessoa que nasceu sob a cruz do Éden, ela está expulsando alguém do paraíso o tempo todo. De algum paraíso, alguém vai ser expulso, porque essa pessoa também é expulsa de um paraíso. Então começa comigo, né? É a minha cruz, então eu sou expulso de um paraíso e aí eu vou expulsar alguém. É claro que não é assim, ah, tá, só porque eu fui expulso do paraíso, eu vou lá expulsar alguém também. Não é assim que funciona. É, é automático, é atômico, é física, e quando a gente viu, a coisa já aconteceu. Então a coisa vai lá se encaixando e todo mundo que estiver envolvido com essa pessoa vai sofrer as consequências. Quem está envolvido com o presidente dos Estados Unidos? Absolutamente todo mundo. Então todo mundo está sofrendo as consequências, porque ele está criando a crise na porta 36 para poder adaptar na linha 3, para poder fazer esse povo se adaptar. Se isso é uma coisa boa ou ruim o que ele está fazendo, isso é uma outra história. Mas a realidade é que o papel dele está sendo cumprido. E lembra que eu falo o tempo todo? Olha, gente, a gente não tem escolha. Livre-arbítrio é balela. No choice. Você vai viver aquilo que a tua configuração está impondo lá para você, porque nós somos vítimas do nosso desenho. A gente não tem muita opção. E as nossas únicas opções é ou seguir a autoridade e estratégia e ir para o céu, ou não seguir e ir para o inferno. É mais ou menos assim que funciona. E aí, não tem como a gente saber se o queridíssimo Donald Trump está seguindo a autoridade e estratégia. A única coisa que a gente pode ter certeza é que, olhando o mapa dele e olhando tudo que está acontecendo no mundo, o mapa dele está se concretizando. Então ele está vivendo o mapa dele, ele está vivendo o desenho dele. E aí a gente consegue verificar, é por isso que chama-se a ciência da diferenciação, o desenho humano. Porque a gente consegue verificar, a gente consegue comprovar através de fatos que o mapa, que está ali todo descrito,
né, através das portas, através dos canais, da configuração da pessoa, que isso que funciona. Então a gente consegue provar que a configuração está, de fato, alinhada com a vida da pessoa, né? E aí, deixa eu ver se eu preciso falar mais alguma coisa sobre isso. Olha, eu acho que, assim, a grosso modo, para você entender, né, mais ou menos o cenário político, o que está acontecendo aqui, tanto aqui quanto no mundo, né? Eu estou voltando para o Canadá agora nos próximos dias, né? E aí eu vou vivenciar isso na pele. Mas todos os meus amigos que estão lá já estão. A gente consegue acompanhar, né? E a gente vê que tá tudo assim, tá tudo de cabeça pro ar, de pernas pro ar, porque é, desestabilizou tudo, né? Então tanto nós aqui no Brasil, né, quanto nós lá no Canadá, nós lá do Canadá vamos pagar um pouco mais caro porque nós somos parceiros diretos dos Estados Unidos, né? Então como a gente é ali primos, né, a gente está colado ali e as fronteiras até pouco tempo atrás eram completamente abertas entre canadenses e americanos, agora não é mais por conta do Donald Trump, né? Então a gente está tendo que se adaptar, que é a linha 3 ali de Donald Trump. Outra coisa importante, a cruz do Éden de Donald Trump, sempre alguém é expulso de algum paraíso, né? Então veja o que está acontecendo nesse momento com milhares de imigrantes que foram para os Estados Unidos, né? Tem os ilegais, tem os legais, que estão sendo também deportados, e tem aqueles que se transformaram cidadãos que estão perdendo a cidadania, porque ele está tomando a cidadania e fazendo essas pessoas serem expulsas do país. Estão expulsando alguém do paraíso. Então, olha a quantidade de gente que está sendo expulso do Éden. Você percebe? E aí, assim, a expulsão do Éden é eu destruo algo velho para criar-se algo novo. Então, essas pessoas vão ter que criar alguma coisa nova. E aí, ele está expulsando esse pessoal do paraíso com uma crise, da porta 36, para que essa crise se adapte a alguma coisa, da linha 3. Então, você percebe que a gente consegue verificar a porta, a linha e a configuração da pessoa, até a cruz da encarnação, a gente consegue ver a coisa acontecendo quando a gente percebe e presta atenção nos detalhes? E você? Qual a força invisível que impulsiona a sua história? Que transformação você veio realizar? O desenho humano é o mapa que pode revelar o que já existe em você, assim como acabei de revelar uma nuance do mapa do Donald Trump. é, cada um de nós temos uma missão, assim como ele veio com a missão de expulsar alguém do paraíso, criando uma crise para que essas pessoas se adaptem, para que eles possam se adaptar também. Nós todos temos uma configuração, não a mesma, uma configuração que vai de encontro com a vida em que nós vivemos. E aí, assim, a gente vive aquilo, quer queiramos ou não, porque não temos escolha, né? Como eu disse, nós somos vítimas do nosso desenho, nós somos literalmente vítimas, a gente não tem escolha ali. E aí a gente tem duas opções: seguir a autoridade e estratégia, entender quem somos, porque isso aqui é autoconhecimento assim no seu mais puro nível, entender quem eu sou para eu poder entender aonde que eu estou influenciando as pessoas, para eu entender aquilo que estão me influenciando e que não é meu, né? Como por exemplo, tudo isso aí que o Trump tá criando na vida das pessoas, as pessoas precisam entender que aquilo não é delas. Mas aí é outra história, porque a gente vai precisar de fato olhar o desenho de um por um para poder ver o que que vai afetar, o que que não vai, né? Então as ansiedades mentais que todo mundo está tendo agora nesse momento, todo mundo, literalmente todo mundo no planeta inteiro, por conta das decisões do Trump, estão moldando as características dessas pessoas através do não ser. Porque o não ser delas está falando com elas nesse momento, fazendo com que elas gerem e criem uma ansiedade de coisas que talvez nem vão acontecer com elas. É claro que muita gente vai ser afetada diretamente, mas tem gente que não vai fazer a menor diferença nada do que aconteça lá fora. E essas pessoas já estão sofrendo por antecipação por conta do não ser. Porque nós temos o não ser, nossa cabecinha, que funciona lá, a mente mentindo o tempo todo, criando uma história que não é verdadeira, fazendo com que a gente viva, né, na frustração, na raiva, né? Então a gente assim vai criando ali coisas dentro de nós, que se tá certo ou se tá errado é outra história, não vem ao caso aqui também. Nós não estamos falando de política, nós estamos falando do que a gente consegue ver no mapa e do que a gente consegue comprovar pelos fatos que estão acontecendo no mundo. E se você quiser fazer uma análise profunda, né, análise
comigo, profissional certificado IHDS. A análise dura 2 horas e a gente faz um overview, a gente vê uma visão geral de toda a sua configuração, das portas, dos centros, das conexões que você tem, da sua definição, da sua cruz de encarnação e do seu perfil. Entra lá no nosso site, ou desenhomano.com.br ou arquétipos.com.br, adquira sua análise e a gente consegue fazer uma análise e enxergar aonde você veio para brilhar e onde você veio para prestar atenção. Opa, aqui é onde eu tenho que tomar cuidado porque eu estou sendo influenciado por forças exteriores. E o vídeo de hoje é isso. Se você gostou, já sabe o que fazer. Pausa para água, deixa o seu joinha, curte, comente, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas entendam a necessidade que temos de autoconhecimento. Lembrando que nem a análise, nem o curso, nem o material que eu vendo lá no site, você não é obrigado a comprar. As aulas que nós disponibilizamos aqui no canal do YouTube, no Instagram e no TikTok são o suficiente para você começar a entender quem você é, como você veio para desenvolver esse caminho. Claro que uma análise a gente se aprofunda muito mais, mas com o conteúdo que a gente deixa aqui para você é o suficiente para você começar a trilhar uma vida que é muito mais alinhada com você. Um beijo no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.